Obrigada, senhora presidente. Como eu tenho muito pouco tempo, eu vou ter que correr um pouquinho, porque são muitas as perguntas e elas se somaram a outras tantas que vieram hoje. Sobre essa questão do silêncio dos inocentes, presidente senador Renan, eu acredito que, infelizmente, o depoente teve a oportunidade de trazer aqui o único documento que garantiria a ele o direito ao absoluto silêncio, portanto, na prerrogativa de advogado, de acordo com o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, e perdeu a oportunidade, que é apresentar ou dizer que tinha o que tem no Ministério da Saúde, uma procuração da Precisa em nome dele para que ele pudesse exercer todos os atos administrativos para a realização do contrato da Covaxin. Não fez, não responde na única pergunta que diminuiria aqui toda essa tensão e garantiria ao depoente o direito ao absoluto sigilo. Eu quero que comece a exposição, por favor, e dizer que até que se prove o contrário, doutor Túlio, Vossa Senhoria não está aqui como advogado, está como testemunha e sendo um funcionário do Departamento Jurídico da Precisa. Esse é um documento oficial da Precisa, com e-mail encaminhado por Vossa Senhoria à Precisa, como do Departamento Jurídico. Portanto, Vossa Senhoria tem que responder as perguntas a partir de agora, naquilo que não incrimine, obviamente, mas não aqui não vou considerá-lo para esse fim como advogado, enquanto não me provar que tinha procuração, mas como um funcionário do Departamento Jurídico da Precisa. Por favor, o próximo. Além disso, desse e-mail, por diversas vezes eu não vou ler aqui, mesmo faltando uma série de documentos, Vossa Senhoria pressiona dias antes até de abrir o seu escritório, no dia 18 de fevereiro, pressiona o Ministério para assinar o contrato. Interessante que isso é 2 dias antes de assinar de ter o escritório. Então, dá a sensação, senador Renan, que ele era do Departamento Jurídico, depois ele vê que o contrato vai ser realizado, abre uma banca advocatícia e aí ocorre a assinatura do contrato. O próximo slide, por favor. Da mesma forma, no dia 22, mais uma pressão, quando houve um pedido lá do controle geral para que pudesse apresentar uma série de documentações e tradução juramentada de documentos, ele pede que a assinatura do contrato seja feita e, posteriormente, resolve todos os imbróglios. O próximo, por favor. Da mesma forma aqui, mais uma vez, Fernanda, considerando a urgência, pede tradução juramentada, a resposta que assine o contrato, que depois verificará todas as pendências jurídicas. Bom, aí começam as minhas perguntas. Esse eu coloquei apenas para como preâmbulo em relação a toda essa discussão preliminar que foi colocada aqui. Doutor Túlio, eu pedi que fizesse o convite à Vossa Senhoria, porque na condição Senadora Simone, só um momento. Eu queria pedir aqui aos senadores, muito gentilmente, que a gente fizesse o silêncio. A senadora Simone Tebet está fazendo as suas colocações e, naturalmente, que ela pode perder aí um pouco o raciocínio por conta do barulho. Então, eu pediria aos colegas o silêncio para que ouvíssemos aí a senadora Simone Tebet. Bom, eu pedi só que pusesse um pouco o meu tempo. Claro, porque são muitas. E essa preliminar toda eu tive que fazer. Se pudesse me colocar como questão de ordem, até para esclarecimento, e retomar os 15 minutos, eu agradeço. Seu tempo será restabelecido. Doutor Túlio, eu pedi que Vossa Senhoria viesse na condição de testemunha, porque entendia que o jurídico, tanto o Ministério da Saúde como da Precisa, poderia nos trazer luz a esse contrato fraudulento, obscuro, opaco, para não dizer ilegal e até nulo de pleno direito. Se talvez não, quem sabe, até chegarmos à conclusão que é um contrato inexistente. Por quê? Porque eu vi o currículo de Vossa Senhoria. Vossa Senhoria é um professor, tem pós-graduação em Direito Público, mestrado em Direito Público, da mesma forma como eu vi como foram tratados os consultores do Ministério da Saúde, que a todo momento alertavam a DILOG, a Secretaria Executiva, Elcio Franco, Roberto Dias. Esse contrato não está pronto para ser assinado, esse contrato não está pronto para ser assinado, esse contrato não tem garantia contratual, esse contrato está prevendo pagamento antecipado, não é pagamento antecipado, esse contrato não tem partes, esse contrato está com o CNPJ errado. Foram feitos 6 termos de referência até chegar minimamente a um contrato que continuou errado e nulo de pleno direito. Então, quando eu pedi que Vossa Senhoria viesse a essa comissão, fosse simplesmente para que Vossa Senhoria pudesse esclarecer. Porque, olhando o currículo de Vossa Senhoria e vendo que a consultoria jurídica do Ministério da Saúde não foi ouvida, ou foi ouvida, mas não foi cumprida a determinação,
me dá a sensação de que, na realidade, vossas senhorias até fizeram recomendações corretas, mas elas não foram consideradas. Então, é por isso que vossa senhoria está aqui. Vamos a um dia um pouco anterior à assinatura do contrato. Há um parecer da Conjur, muito longo, lá no 103, que diz o seguinte: a Precisa até representa a Barat em algumas ações, documentos, etc., mas dentre elas não está de firmar contratos. A Precisa não tinha a função de assinar contratos, por quê? Podem passar, por favor? E alega até outras recomendações, pedindo para modificar tudo. Pode ir para a MOU, por favor. Porque no memorando de intenção de novembro, está lá que a Precisa era mera importadora e distribuidora exclusiva. Ela não era representante exclusiva da Barat. Consequentemente, se ela não era representante exclusiva, ela não poderia assinar contrato. Próximo, por favor. Aqui, novamente, ainda no memorando de intenção, diz que irá nomear a Precisa como distribuidora exclusiva e lá no final, isso é importante. Isso é muito importante, relator. Importar e distribuir, ou seja, quem vai ser a importadora desse contrato? Precisa Medicamentos. Bom, diante de tudo isso, indo direto a quem possa interessar, o próximo, por favor, lá ela deixa claro que a Barat é uma representante, mas não é a representante exclusiva. Em não sendo representante exclusiva, teria que, no mínimo, um processo seletivo aí de licitação. Vossa Senhoria sabe disso como é professor de Direito, no que se refere à possibilidade da Precisa poder assinar toda essa tratativa sem precisar, novamente, aí de um processo, ainda que haja de licitação. O próximo, por favor. Pode pular um e voltar depois nesse. Pois bem, o que disse a Conjur e o que disse o Ministério da Saúde, os nossos colegas advogados, o processo está todo errado. Se nós olharmos ali, Vossa Senhoria aparece como testemunha nesse momento. Então, acredito que Vossa Senhoria leu o contrato. E se Vossa Senhoria leu ou tivesse lido o contrato, teria visto que esse contrato não poderia ter sido assinado pela Emanuele. A Emanuele teve nesta comissão dizendo que era uma PJ, uma pessoa jurídica. Como uma pessoa jurídica, sempre em nome de outra pessoa jurídica, que está representando outra pessoa jurídica, se ela por diversas vezes agia como uma pessoa física dentro da própria Precisa. Era necessário uma procuração. Voltando à página anterior, Daiane, esta procuração foi exigida da Precisa e a Precisa, falsificando uma procuração falsa em todos os sentidos, inclusive sem reconhecimento de firma, é aceito de forma absurda pelo Ministério da Saúde e, com base nisso, porque toda hora a Conjur e os termos de referência dizem está faltando garantia, está faltando assinatura, está faltando procuração, a todo momento eles pedem que se agilize e legalize o contrato administrativo. Isso não é feito pelo Ministério por quem assina. Ainda dessa forma, Emanuele assina como pessoa física o contrato. Está aqui, ó, RG. Não assina como pessoa jurídica. Vossa Senhoria, professor de Direito Administrativo, sabe que esse contrato não poderia ter sido assinado dessa forma. Nós sabemos, básico, contrato exige partes. Se não tem uma parte, o contrário é inexistente. Vamos supor que ela tivesse aí uma procuração verdadeira. Não é. A Barat já provou, pode passar, que é falso. Inclusive porque ela manda uma procuração ali com todos os erros. Isso é claro dentro do Ministério. Ainda que tivesse isso, o que aconteceu no dia 22? A Fernanda da Delog diz o seguinte: olha, eu preciso da documentação com tradução juramentada. Essas são as regras básicas do direito público. E ela encaminha para Vossa Senhoria no dia 22 à noite, exigindo alguns documentos. Entre eles, aqui que está em verde, a questão da lei. Aqui, que o líder do governo, inclusive, apresenta, o Ricardo Barros, esse artigo para justificar as intermediárias. Esse foi o grande ponto
que atrapalhou todo o processo? Porque a nossa lei de licitação e contratos exige no parágrafo 4º, artigo 32, que as empresas estrangeiras, elas que não existem firmas aqui, senador Humberto, elas tenham que ser representadas legalmente com poderes expressos para receber citação e responder administrativamente e judicialmente. Quando a Fernanda percebe isso, ela exige de vocês esse documento. Vocês falsificam. Quando eu digo vocês, é Precisa. A Precisa falsifica esse documento, a Barat já comprovou que esse documento não é dela, não faz a tradução juramentada e Vossa Senhoria pede para assinar o contrato mesmo sem a tradução juramentada conforme os e-mails. Olha o que diz a carta de declaração da Barat, por favor, o próximo. Bem no final ali, ele coloca ali, olha, que a Barat é representada pela Madison para fim de recebimento de recursos. O próximo. E aí, não, desculpa, antes disso, eu já tinha passado lá. Quando ela atesta que o documento é falso, ainda assim o contrato continua, para efeitos do Ministério da Saúde, tendo validade, continuam tentando fazer pagamento, a ponto de exigirem uma carta de declaração da Barat dizendo quem é que vai receber por esses valores. Aí aparece a Barat dizendo, olha, quem nos representa, pode passar a próxima, é a Madison. E pela primeira vez a Madison aparece nessa história, nessa triangulação. Eu gostaria de ir para as invoices para comprovar tudo isso que eu estou dizendo, para dizer que é um contrato fraudulento. Ele não poderia ser assinado pela Emanuele como pessoa jurídica e depois como pessoa física. Ele não podia ser assinado pela Precisa. A Precisa não tinha procuração, a procuração era falsa. O Ministério da Saúde não podia dizer que não sabia que a procuração era falsa. Ela grita aos olhos, ela não tem fé pública porque ela não está registrada a procuração, tem todas as características de falta de scanner, que é uma procuração fraudulenta, inclusive com erros na digitação, mas mesmo assim tentam, contrariando o próprio contrato, tentam emitir uma nota fiscal, que é a primeira nota fiscal que eu gostaria de chamar a atenção aqui. Eu não estou perguntando para Vossa Senhoria, porque Vossa Senhoria já disse que vai permanecer calado. Então, eu estou passando adiante, a próxima, por favor. Senador Rogério, lembra quando o ministro Onyx e o Elcio Franco... Lembra quando o ministro... Tá hoje difícil. Lembra quando o ministro Onyx e o Elcio Franco vieram a público para defender o presidente da República e dizer essa invoice é falsa? Qual foi o argumento que eles deram? E está lá no Ministério. É tão falsa que os números aqui estão errados. Não são 300 mil, são 3 milhões de doses. E aí coloca ainda ali que as doses estão erradas e, consequentemente, o pagamento não é antecipado. Pois bem, até eu caí nessa, dizendo que, embora verdadeira e tem todas as características de verdadeira, realmente as doses estão erradas. Não estavam, senhor presidente. Essa invoice é tão verdadeira que a Barat disse que é a Madison que é responsável. Além de estar em inglês perfeito e com todas as características, pode passar. Nós não tínhamos nos atentado, senador Rogério, que é médico, a isso. Olha a apresentação da Madison, da Precisa. As doses que viriam para o Brasil eram de 5 ml, só que cada frasco de 5 ml dá para 10 vacinas. Portanto, se multiplicarmos 5 ml por 10, né, ou seja, 10 ml, 10 doses em cada uma das 300 mil doses lá da primeira invoice volta, nós temos exatamente as 3 milhões de doses. Não havia erro nenhum na primeira, a ponto de justificar a segunda. A única coisa que havia é que a Conjur já havia alertado, e diversos da advocacia da União haviam alertado, que o pagamento não poderia ser antecipado. Aí eles alegam, olha, a invoice veio errada porque o pagamento não podia ser antecipado. Não, a Madison fez o que é correto, porque a Barat só trabalha com pagamento antecipado. Como é que eu sei disso? Próximo, por favor. É o que diz que onde está, lá. Esse é o documento universal da Barat, que serve para o mundo e para o Brasil. Ele vem aqui a quem possa interessar e faz um arrazoado esclarecimentos. E vem lá no finalzinho, com base, no caso da Precisa, do Brasil, com base na invoice, o Ministério da Saúde paga o valor adiantado. Então, não há como dizer que a primeira invoice, o ministro e o Elcio vieram a público e mentiram.
diante de um documento. Não há como não ter que, de repente, repensar a vinda de um deles, especialmente do secretário executivo Elcio. A Barat diz que a Madison era quem receberia no estrangeiro. A própria Barat diz, eu só recebo adiantado. A nota estava certa no pagamento antecipado e nas doses. Aí vem a lambança. Próximo. Todo o erro da segunda invoice, que nós não vamos repetir, e incluíram mais $1 milhão para receber dinheiro do frete do seguro separadamente. Então, que era $45 milhões, passou para $46 milhões. E pasmem, essa segunda nota, não dá para ver na esquerda, mas ela é tão fraudulenta, ela é tão equivocada, que também não considerando aquelas doses, Rogério, da questão de que 5 ml dá para 10 vacinas e não para uma só, na realidade, no canto esquerdo, olha como não foi fabricada pela Madison nem pela Barat. Olha o prejuízo que ela teria se cumprisse isso. Ela teria que fornecer por essa, não 4.800.000, como está aqui, mas 48 milhões de doses. Qual era mesmo a quantidade de doses do contrato? 20 milhões. Não 48 milhões logo na primeira leva. Ou seja, algum empresário, algum laboratório vai se prejudicar para menos ou para mais? Vai dizer, não, sou benevolente, o Brasil está passando por uma pandemia, eu quero ajudar o Brasil. Então, eu vou, mesmo que o contrato fale em 20 milhões de doses, eu só receba os 45 milhões de dólares nesse momento, eu vou dar para o Brasil, não os 3 milhões de doses iniciais, mas quanto, senador Rogério? 48 milhões de doses. Então, quando se junta, eu tenho muita coisa, eu não vou aqui, obviamente, ter a indelicadeza. E, para finalizar, depois eu deixo para as próximas reuniões, pode passar, por favor? A própria Precisa, pode passar onde ela... volta lá, a própria Precisa diz que são 0,5 ml, ou seja, 5 ml por frasco multidose. Pode ir passando, que já vamos para o final, só tenho 2 minutos. E aí vem o tiro de misericórdia, para tentarmos entender a Precisa nesse processo. A declaração da Precisa: sou importadora. Passa a próxima, porque todo mundo perguntando. Vem a Anvisa e diz o seguinte, espera aí, quem é o importador, a Precisa ou o Ministério da Saúde? Solicita esclarecimentos. Por quê? Pode passar adiante. E pede, na licença de importação, que o sistema lá do comércio exterior, do Ministério de Importação, venha especificando de quem é a licença. Se vocês olharem aí, eu já estou terminando mesmo, senhor presidente, nome do importador, Ministério da Saúde. Mas não era Precisa? Nome do exportador, Madison. Nome do fabricante, Barat. Mais uma página, por favor. Vem a Anvisa no dia 24 e fala assim, olha, eu quero centralizar todas as conversas com o importador, porque a Precisa está atravessando, está copiando e-mails, e está atravessando aqui dentro do Ministério da Anvisa, está atrapalhando aqui. Quem é? Aí vem o Ministério, configura como importador na LI. Passa para frente, a Precisa vai lá e confirma. Responde a Precisa, indicando que o importador era o Ministério da Saúde. Mas então o que a Precisa está fazendo aqui? Por fim, mais um. Lá no finalzinho, não, antes, essa última... 15 lá no finalzinho, segundos. É o que eu preciso. Fala que são 5 ml, 0,5 por dose, portanto, são 10 doses em cada 5 ml, confirmando tudo que eu falei. E aí vem a pergunta que eu deixo para os colegas, já que o doutor Túlio não pode responder, era isso que eu ia buscar em todo o meu depoimento. Onde fica a Precisa? Não é representante exclusivo. Consequentemente, não poderia estar participando do processo. Não possui procuração legítima para receber citação e responder administrativo e judicialmente, como exige a lei de licitação e contratos, que foi aqui de novo mencionada pelo líder do governo, Ricardo Barros, para justificar a Belcher, para justificar as intermediárias da AstraZeneca, para justificar todas essas. Ela não é importadora, a Precisa diz que não é. O Ministério diz que não é, e a Anvisa aceita como não. Ela não é exportadora, ela não é fabricante. O que é a Precisa? Uma atravessadora? Vai levar comissão? Vai ajudar a levar esse dinheiro lá para a Madison, no paraíso fiscal, para a própria Envista, que é outra novela de amanhã, para ir
fazer evasão de divisa, não pagamento de tributos, pagamento de propina, tráfico de influência. O que é tudo isso, doutor? Eu achei, sinceramente, que Vossa Senhoria viria para esclarecer. Como advogado, e bom advogado que sei que é, porque eu acredito, para encerrar agradecendo a paciência dos colegas, mas é que eu levei 15 dias trabalhando nesse processo no período do recesso, apenas para dizer que, pelo currículo de Vossa Senhoria, e se os consultores tivessem sido levados a sérios lá no Ministério da Saúde, que tem diretoria de integridade, o Humberto foi ministro, sabe disso, e ajudou a criar o compliance, que tem a AGU lá dentro, a CGU trabalha lá dentro, que tem consultoria jurídica. De repente, se todos aqueles interessados em levar vantagem indevida com dinheiro público à custa da dor e da morte de milhões, de milhares, centenas de milhares de pessoas, de repente, se tivessem ouvido o doutor Túlio, professor de Direito Administrativo, e tivessem ouvido os consultores, de repente, não teriam assinado esse contrato, que, na melhor das hipóteses, é nulo de pleno direito.